Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4, diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Estaremos hoje então encerrando essa série. Foram 15 mensagens com essa. E vai ser inclusive o fechamento que vai dar sentido ao todo o restante das mensagens, a fechar com uma chave de ouro. Mas hoje vamos falar sobre crescimento cristão. Toda a série tem falado sobre justamente crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. E o crescimento cristão, ele não é um fim em si mesmo. Ou seja, não é algo que a gente faz só para chegar a determinado ponto, ou chegar a determinado nível, ou ganhar um diploma, uma medalha, uma coroa, nada disso. O crescimento cristão existe, é verdade, mas ele existe e deve existir e deve transbordar. Deve transbordar. Jesus falou que nós devemos dar fruto, muito fruto, transbordar. Em 2 Coríntios 9, versículo 8, diz assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, que fala que Deus vai fazer abundar em nós a graça dele. Para quê? Para que nós possamos ter toda a suficiência, ou seja, tudo o que for necessário e mais. Devemos abundar. E aí diz por que no final do versículo? Abundeis em toda boa obra. Então nós devemos abundar na graça, devemos abundar nas necessidades para abundar e para termos toda boa obra. 2 Coríntios 9, versículo 8, diz assim: para que em tudo enriqueçais para. Então ele quer que nós enriquecemos em tudo. Para, é o motivo. Por que Deus, então, quer que a gente enriqueça em tudo? Para toda beneficência. O que é isso? É fazer o bem. Fazer o bem é fazer o quê? Fazer boas obras. Aí continua. A qual faz que por nós, se dê graças a Deus. Então veja bem, nós devemos ter toda abundância, toda suficiência, para que abundemos em toda boa obra, para que sejamos então enriquecidos, para fazer toda a beneficência, porque por nós, através de nós, devido às nossas boas obras, se deem graças a Deus. Quem vai dar graças a Deus não está especificando, está no passivo. Se deem. Graças serão dadas a Deus. Por quê? Pelas nossas boas obras. As nossas boas obras que Deus quer que abunde. Essas boas obras são fruto do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Então, nós devemos crescer para transbordar, derramar, abundar, sobrar. João 7, versículo 38 fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Obviamente, isso aqui não é um versículo literal. Mas só como é que a gente sabe que um versículo literal ou figurativo? Bom, quando é possível ser literal, ele o é. Quando é impossível ser literal, porque não é literal. Nesse caso aqui, você não vai ter rios de nada saindo do seu ventre, tá? Saindo de você. Então, isso aqui é figurativo. E esses rios de água viva aqui é uma alusão às boas obras, às bênçãos. Nós vamos poder, assim como um rio transborda e agoa toda a planície e traz vida, e traz colheita, e traz crescimento, nós devemos crescer e abundar nas boas obras, para que boas obras fluam de nós e sejam bênçãos para aquele ao nosso redor. E as pessoas vão dar graças a Deus por nós, vão dar graças a Deus por nossas boas obras, a qual Deus quer nos equipar para que nós possamos abundar. Então, essa é a função do crescimento. Devemos crescer para abundar. Crescer
para podermos dar, ministrar, edificar os outros, sermos generosos. Sermos generosos com aquilo que Deus nos deu. Com nossas habilidades, nossos dons, nosso tesouro, nosso tempo, nosso talento. Tudo isso. Devemos ser generosos e dar, edificar aos outros. Quem serve aos outros, claro, descobre que o contentamento de verdade, ele vem de não possuir, ter coisas, ser coisas. Mas o verdadeiro contentamento, ele vem de abençoar o próximo. Muita gente que ouve isso e fala, não, pastor, abençoando mesmo eu estar no meu carrão, com o banco cheio de dinheiro, vou para minha casa grande, aí eu sou rico, famoso. Isso sim que é bênção. Não, não é. A melhor bênção que tem é você dar, é você abundar. Já contei aqui a história do Mar Morto. Mar Morto, ele recebe as mesmas águas que vêm do Mar da Galileia. O Mar da Galileia está aqui, o Mar Morto está aqui. As águas que um tem, o outro tem. Qual a diferença? O Mar da Galileia é rico em peixe, navegação, a água serve para irrigar, para navegar, para lavar, para beber. É uma bênção. Por quê? Porque água entra e água sai. O Mar Morto, como diz o nome, é morto. A água não presta para beber, não dá para navegar. Então, é densa que a água. Não dá para irrigar plantações, não dá. Peixe, não tem peixe, muito salgado. Qual a diferença entre os dois se a água é a mesma? A água do Mar Morto vem no Mar da Galileia. A diferença é essa, o Mar Morto não tem saída. Ele não alimenta nenhum outro lago, nenhum outro rio, riacho, nada. Ele chega, ele não transborda, pastor, porque ele é fundo e a água basicamente evapora. Ela voa embora. E o resultado é que aquela água que fica, ela fica salgada, concentrada, porque está sempre sendo evaporada. Então fica uma água muito salgada, inútil. Por quê? Porque ela não dá para ninguém. É só o que sobe. O Mar da Galileia alimenta estuários e rios, e o próprio Mar Vermelho é alimentado pelo Mar da Galileia. Então a água do Mar da Galileia está sempre sendo renovado. A água sai e a água vem. A água sai e a água vem. Assim é o crente. Do mesmo jeito, que só recebe. Recebe, é bênção, recebe, é bênção, é dom. Só que ele não transborda. Ele não repassa. Ele não abençoa. É tudo para ele. O resultado é que a vida das pessoas fica uma vida igual a um Mar Morto. Salgado, inútil, sem função, não presta para nada. Ah, mas eu estou sempre cheio de água. Sim. Mas o que adianta? Então devemos fazer o quê? Sermos canais de bênção. Deus quer que a gente cresça, que a gente transborde, que a gente cresça e transborde em bênçãos e boas obras para abençoar as pessoas ao nosso redor. Na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, na vizinhança, ser bênçãos. Mas pastor, aí eu vou ficar sem. Você não vai ficar sem. Porque Deus estará sempre repondo. Você está fazendo a vontade de Deus, transbordando, Deus vai sempre manter você cheio. Para você poder transbordar mais e mais e mais. É como a videira. Cristo falou que ele limpa a videira para que ela faça o quê? Dê menos fruto, mais fruto. Lá em casa, você viu um pé de saputi, está começando a ficar muito alto e crescer muito, e percebi que as frutas estão vindo menores. Tem que fazer o quê? Podar. Mas pastor, vai ficar menor, mas vai dar mais fruto. Então não tenha medo de... eu vou ficar sem. Você não vai ficar sem. Se estamos transbordando, tenha medo de fazer assim, ó. Não vou transbordar, tudo meu, eu não vou ajudar ninguém, não vou abençoar ninguém, eu só quero ser abençoado, eu só quero receber, eu só quero ser tomado de conta. Não quero tomar conta de ninguém. Preocupar comigo, não preocupar com ninguém. Pronto.
Isso é uma receita para se tornar um mar morto. E Deus não quer isso. Então Deus quer que a gente cresça, para que a gente possa ter esse contentamento, essa alegria de estar sendo uma bênção para o próximo. Todo crente é chamado para crescer, não para si, não para crescer em orgulho, mas para transbordar e ser bênçãos para os outros. Então, nessa mensagem final dessa série, nós vamos ver que o crescimento genuíno, ele se prova e se mostra quando nós damos, quando nós edificamos, quando somos generosos com tudo que Deus nos deu. Nosso tesouro, nosso tempo e nosso talento. Olha para o texto de hoje, Filipenses 2:3, e nós vamos ver que nós devemos crescer para poder dar. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Antes de poder edificar, antes de poder dar, antes de poder ser generoso, eu tenho que ter o que oferecer, o que dar, o que ser generoso. Então eu devo buscar crescer para que eu possa então transbordar. Se eu não estou crescendo, eu não estou transbordando. Tem uma lógica. Você não pode compartilhar daquilo que você não tem. E Deus nunca pede para você compartilhar daquilo que você não tem. Deus não vai dizer para você, como algumas igrejas dizem, eu quero que você pegue todo o seu salário e dê na igreja. Aquele salário todo não é certo. Ali vai sair aluguel, prestações, contas, alimentos. Ou seja, é seu, mas não é seu. Tem que pagar. Então, se você está recebendo aquilo, mas o pastor falou que por fé, para tudo na igreja. Não. Deus não quer que você dê tudo. Se você tem responsabilidades, e você vai dar um mau testemunho e ficar inadimplente, devedor, cobrador na porta, você acha que Deus quer isso? Deus não quer isso. Tá? Então, quando fala em dar, todo mundo pensa dinheiro, mas não é só dinheiro. Tempo, talento, habilidades. Todo mundo tem tempo, mesmo tanto de tempo. Então nós temos que saber que nós só podemos dar aquilo que temos. Por isso que temos que zelar por aquilo que temos. Inclusive o nosso tempo. Então, note aqui que a primeira coisa que Paulo levanta é a questão da humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que você não vai transbordar se você achar que você é o bom. Se você é o rei da batata. Todos devem se curvar a mim, todos devem servir a mim, todos devem cuidar de mim, que eu sou o tal. Não. Aqui Paulo fala assim, considere os outros superiores a si mesmo. Então respeite e honre os outros mais do que a si. Devemos entender que isso aqui não é uma espécie de você se rebaixar, é você não se valorizar, você não ter autoestima. Não é isso. Não é uma questão de você andar por aí dizendo eu não presto, não valo nada, não presto para nada. Não é isso. Mas você entender que as outras pessoas não estão abaixo de você. Mas que as outras são superiores às nossas e às nossas necessidades. A pessoa que não é humilde, só que ela é orgulhosa, ela se julga autossuficiente. Ou seja, eu não preciso de Deus. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Tal pessoa, o crescimento vai estagnar. Por quê? Porque ele não está pensando nos outros como superiores a ele. Ele acha que ele se colocou lá em cima. Acima de Deus, acima de todo mundo. Então tal pessoa vai fazer o quê? Ela vai estagnar, ela vai atolar, ela não vai crescer e, consequentemente, não vai poder ajudar, não vai poder transbordar. Um bom exemplo que nós temos isso é Barnabé. Barnabé, olha comigo em Atos 11:24, vou ler daqui a pouquinho, mas o próprio nome Barnabé significa filho da consolação. Filho da consolação. E lá em Atos 11:24 fala assim, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente
se uniu ao Senhor. Note como Barnabé foi uma bênção para muitas pessoas. Muitas pessoas se uniram, muitas pessoas foram a Cristo devido a Barnabé. Barnabé não estava pensando, bom, eu sou salvo, problema de quem não é, quem mandou não ser salvo. Não. Mas note aqui, ele era um homem de bem e ele era cheio do Espírito Santo. Ó, já tem até aqui uma perninha para a série da semana que vem, para começar, que é sobre o Espírito Santo, não é isso? Ah, e de fé. Ele é um homem de bem, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E por causa disso, muita gente se uniu ao Senhor. Então veja, antes que ele pudesse ajudar a levar, edificar, ensinar, mostrar a pessoas como chegar a Cristo, como ir a Cristo, ele antes tinha o que dar, ele tinha fé, ele tinha benignidade, ele tinha o Espírito Santo. Aí você pode transbordar e ajudar e ser uma bênção. Mas se você não é uma pessoa de bem, não tem benignidade, você não tem fé, você não tem o Espírito Santo, você vai transbordar o quê? Você não vai transbordar nada. A verdade é essa. Então, Barnabé só edificou homens, como Paulo, por exemplo, nosso Barnabé, grande instrumento de Paulo, o Marcos também, porque ele mesmo tinha o que transbordar. Ele buscou primeiro um crescimento pessoal com Deus, para depois então transbordar e ser uma bênção para os outros também. Então nós precisamos primeiro, antes de querer trazer uma mudança, uma bênção na vida de alguém, nós devemos primeiro olhar para quem? Para nós mesmos. Não adianta eu querer chegar para alguém e ficar dando palpite, ficar dando conselho, ficar dando direcionamentos, se a minha vida não está como deveria. Porque se o meu caminhar com Deus não está como deveria, então eu vou estar limitado. Porque eu não vou ter o que transportar. Eu estarei eu mesmo seco. E se eu estou seco, eu não vou transportar. Você não vai ajudar. Então sua vida está de fato transbordante com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, ou não. Olha o versículo 4 de Filipenses 2. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós devemos crescer para poder dar, e devemos crescer para edificar os outros. Quando a gente dá, é visando edificar de alguma forma. Isso é o versículo seguinte, é o 3 e esse é o 4. Ou seja, é uma sequência. A gente elevar, exaltar, edificar, ser uma bênção para o próximo, não é algo abstrato, não é algo sentimental. É algo real, é concreto. E é algo que nós devemos ativamente buscar. É algo que deve fazer parte da nossa vida. Não é por fazer. Quando alguém vem e conta uma história muito triste, aí você fica todo emocionado, eu vou ajudar. Não, pode fazer isso, mas não deve depender disso. Deve ser algo que é embutido e algo que faz parte do seu dia a dia. Para isso nós temos que ter o que a Bíblia chama de comunicação, mas não é comunicação apenas de falar, é comunicação de estar em comum com aquela pessoa. Você se colocar no mesmo nível, é você se colocar, literalmente, colocar aonde ela estaria. Você sentir, é você ter simpatia e compaixão. Você nunca vai ajudar alguém até você se colocar naquela situação. Você entender o que a pessoa precisaria, e você sentir se colocando naquela posição. Isso que é a comunicação de comum. Tá? Comum. Vai depender da nossa atitude de servo, de querer servir. Para quem não quer servir, problema seu. Tá, problema? Que pena. Boa sorte. Nós temos que ter compaixão, nós temos que ter um espírito de servo. E Jesus era o quê? Um servo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que andou do céu e da terra, Filho de Deus, o grande eu sou, era o quê? Servo. Aí vem nós, criaturas, várias pecadoras. Não quero servir ninguém, não quero me servir. E esse é o grande problema. Porque quem se serve não transborda. Não transborda porque não é preenchido por Deus. Deus não vai encher um vaso
que não está transbordando para a obra dele. Agora, aquele vaso que está transbordando, ele vai sempre estar enchendo, vai sempre estar suprindo. E quando a gente tenta encher só para nós, a torneira divina seca, ela fecha. Temos que ter um entendimento disso. Então, vai depender da nossa comunicação, da nossa atitude de servo, e sim da nossa integridade. Não apenas fazer coisas visando eu. O que eu vou ganhar com isso? Porque se a gente opera simplesmente pensando, e eu? Isso não é integridade. Isso é falsidade. Você pode até manter aquela fachada, você manter aquelas palavras, você manter, projetar aquela imagem, mas no fundo, aquilo não é integridade. Aquilo não é a figura toda, não é o quadro todo. Aquilo é só uma parte. Então, sem integridade, nós também não temos como transbordar. Um exemplo disso, podemos ver em Atos 9, versículo 36, a história de uma mulher chamada Dorcas, ou também Tabita. Atos 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então veja que aqui essa mulher, uma mulher piedosa, ela não limitava o seu amor e o seu serviço apenas nas palavras. Ela fazia, ela materializava a sua fé. O que ela fazia, se você ler o redor da história, ela costurava roupas e ajudava as pessoas, as viúvas, as pessoas necessitadas da comunidade. Viúvas não são pessoas ricas. Ela não fazia aquilo porque as viúvas tinham como, de uma forma, a recompensar com dinheiro, ou influência, ou poder, ou contatos. Não, eram viúvas pobres, necessitadas, e elas as ajudavam. Não interessa se ia ter retorno ou não, não interessa se ia ajudar ela ou não, não interessa se ela tinha contatos, podia trazer algum benefício, não interessa. Amor é isso. Por que Deus nos amou? Porque nós somos pessoas maravilhosas, pessoas que íamos proporcionar algo para Ele, sendo que Ele é completo em si? Não. Deus nos amou porque Deus é. Nós devemos amar, e amor é isso. Se o nosso amor está condicionado a algum retorno, então não é. Não é amor. Amor verdadeiro é um amor que não necessita de retorno, nem estímulo, nem recompensa. Amor é sacrifício. Jesus não morreu na cruz para nos salvar porque ele ia ganhar alguma coisa com isso. Pelo contrário. Então nós precisamos ser como Dorcas aqui, que ela vivia, praticava a fé que ela professava. É muito fácil de falar. Nós devemos viver, provar, mostrar. Então, a comunicação, as palavras, a fé de Dorcas era, de fato, validado pela sua atitude e selado pelas suas obras, pela sua integridade perante Deus, ajudando as viúvas necessitadas. Então vamos pensar bem. A gente pode falar bonito, mas é só falar que é bonito. Existe alguma escola, algum lastro que confirma a nossa fé? Porque transbordar para os outros existe haver, necessita, exige haver uma coerência naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Isso deve existir. Olha comigo para Provérbios 11, versículo 25. Devemos crescer para dar, devemos crescer para sermos generosos, e devemos crescer para dar, crescer para edificar os outros, e crescer para sermos generosos. Provérbios 11, 26 fala assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Não, isso aqui sintetiza o que eu acabei de falar. A alma generosa engordará. Na Bíblia, quando fala engordar, hoje em dia é negativo, né? Todo mundo quer emagrecer, é Ozempic, é manjaro, é não sei o quê. Não, mas a Bíblia, quando fala engordar, não pensa. Você estará gordo, saudável, bem suprido, bem nutrido, é isso que quer dizer. Então aqui fala que a alma generosa engordará. Não vai passar necessidade. Não vai ser magra, se gorda, suprida. E o que regar
também será regada. Quem vai regar o que rega? Deus vai regar. Agora, se eu vou manter água só para mim, se eu não vou ser generoso, então eu vou ficar magro e seco. Magro e seco. Então, o mundo, sob a influência do pecado, ele ensina um erro muito grande. O mundo ensina que felicidade e êxito vem através de acumular bens, dinheiro e coisas, posições, e basicamente a exaltação do eu. Ou seja, é a gente se levantar, é a gente se exaltar. Que não é nada diferente do que Lúcifer fez. Ele se exaltou. Ele se exaltou. Ele quis ser acima de Deus. Então, o mundo que jaz no maligno está sempre tentando nos levar a fazer a mesma coisa. Nos exaltar, nos colocar primeiro, vamos acumular, possuir, juntar, ter coisas que nos tragam status, coisas que nos tragam reconhecimento, coisas que nos tragam posição. Isso encaixa um pouquinho com a mensagem de domingo, a respeito de buscar validação, esse vício de ser aceito e de ser reconhecido. Mas isso não é nada do que uma influência maligna. Porque o que eu devo fazer como crente não é eu querer ser reconhecido. Eu quero fazer que Cristo seja reconhecido. Que Cristo seja exaltado. Que Ele cresça e eu diminua. E qualquer coisa que vai na direção oposta é uma obra maligna. Mas o mundo não ensina isso. E tem muita gente, inclusive crente, que vive correndo atrás justamente disso. De ser certas coisas que em nada engrandecem a Deus, engrandecem apenas a si mesmo. Então, aqui diz que a alma generosa, que é alguém generoso, alguém que dá. Alguém que está transbordando. E a gente transborda só aquilo que a gente tem. Então, se eu não tenho, eu não vou transbordar. Mas quando eu transbordo, e Deus vê lá no céu e fala, olha, ele tem meu filho, minha filha, ele está transbordando, eu quero que ele transborde mais. Peraí, deixa eu encher ele mais um pouquinho. Deixa eu dar mais, deixa eu abençoar mais. Porque quanto mais eu abençoo, mais ele transborda. Quanto mais eu abençoo, mais ele abençoa. Então eu vou manter eu vou manter ele transbordando. Agora aquele outro, eu já dei tanto, mas parece que não sai nada. Eu dou, abençoo, parece que não faz nada. Quando ela está chegando no limite, ele constrói paredes mais altas para juntar mais água. Aí quando chega no limite, você lembra o homem rico? Jesus chamou de tolo. Teve uma grande colheita. Ele falou, vou derrubar meus celeiros e vou fazer celeiros maiores ainda para juntar tudo aquilo que eu tenho. Ele não transportava muito não. Só os queriam o quê? Juntar. Jesus falou, louco, esta noite será cobrado a sua vida. E para quem vai ficar tudo isso? Só não para você. Só não para você. Louco. Então a alma generosa, ela vai engordar. E quem regar também será regado. Então vamos ser generosos com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso tesouro, nossas habilidades. Nosso tesouro mais precioso é tempo. Tempo é vida. Nossa vida é contada em quê? Quilo? Não. Litro? Não. Tempo. Minutos, horas, dias, meses, anos. Tempo é precioso. E como você investe o seu tempo? Só tem tempo para o que é para você? Só tem tempo para os seus interesses? Não tem tempo para as coisas de Deus? Sabe o que é isso? É não transbordar. E se você não transbordar, Deus não vai encher. Porque se não está transbordando, vai virar um mar morto. Fundo, cheio de água, mas não presta para nada. Não traz satisfação, não traz contentamento nenhum. Apesar de estar cheio. O mar vermelho tem mais água do que o mar da Galileia. Ele é mais profundo. No entanto, é um mar morto. Morto. Mateus 22 e versículo 39. Jesus, ele resumindo, sintetizando a lei, disse o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Você ama a teu próximo como a si mesmo. Ou é o contrário, você ama a si mesmo e teu próximo se vê. Pois é. Faça para o seu próximo o que o Senhor gostaria que fizessem para você. E somos muito generosos com nós mesmos e muitos mesquinhos com os outros. Em tudo. Não deve ser assim. O crente que cresce e transborda, ele não é assim. Ele não é mesquinho, ele é generoso. Então, isso é uma lei de reciprocidade divina. Aquele que se dedica a regar os outros, ele vai ser regado e abençoado pelo próprio Deus. E o exemplo dessa entrega a gente vê na parábola, aliás, na parábola, da história do bom samaritano. Lucas 10:33. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E mais adiante ele vai dizer que ele disse, olha, estou deixando ele aqui, eu vou ali, vou voltar, passar uns dias, para seguir viagem, mas eu vou retornar porque qualquer despesa que você tem com ele, deixa que eu pago. Esse foi o bom samaritano. Note que o bom samaritano não calculou lucro ou dano. Para começar, ele era samaritano. A pessoa que foi assaltada era judeu. E judeu e samaritano não se explicavam. Ele poderia ter dito, judeu e samaritano, tchau, comigo. Vocês não falam com a gente, né? Gente com vocês, tchau, comigo. Boa sorte. Foi o que os que vieram antes, que eram o quê? Os sacerdotes e escribas, eram pessoas religiosas que viram um judeu igual a eles e passaram direto. O samaritano poderia ter feito isso. Não fez. Ele não calculou onde investir o vinho, o azeite, o tempo, os recursos financeiros. E eu vou ficar no prejuízo? Ele tem como me reparar de volta? Eu tenho como rever o meu dano? Ele não pensou nisso. Ele simplesmente transbordou. Mas por que ele pôde aplicar azeite e vinho quando ele tinha azeite e vinho? Sabe por que ele pôde dizer, o dono da estalagem, toma aqui esse dinheiro, o resto eu pago depois? Sabe por que ele pôde falar isso? Naquela época não tinha cartão de crédito. Ele pôde fazer isso porque ele tinha o quê? Dinheiro. Deus o havia abençoado. Ele estava agora transbordando a sua bênção. Com o que ele tinha, com o dinheiro, com os recursos, com o tempo, para ajudar o próximo. Aqui está um samaritano transbordando para ajudar um estranho. Você ajuda um estranho? Você ajuda um conhecido? Você ajuda alguém que você conhece? Se você não ajuda o que você conhece, você não vai ajudar um estranho. Te garanto isso. Ah, pastor, mas e como é que eu fico? Eu sei. Sabe quem sabe? Sabe quem tudo vê e disse quem regar será regado? A alma generosa engordará. Pois é. Lembra que a viúva no templo que colocou 2 moedinhas? Jesus falou, ela está dando mais, porque todos aqueles que estão colocando um monte de coisa lá, ela está dando mais. Aquela viúva estava transbordando. Paulo fala sobre isso. Não vou entrar em detalhes agora, fugir muito do assunto, mas é sobre uma igreja que estava sendo abundante na pobreza. Uma igreja que não era rica, mas estava abundante. Gente, para transbordar, tem que estar cheio. Deus supre. Aquela velhinha, a Bíblia fala que deu tudo o seu sustento. A Bíblia não fala sobre ela. Eu tenho uma certeza. Ela não foi para casa passar fome. Eu não sei o que foi que Deus fez. A Bíblia fala. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o filho justo mendigar. Como Deus faz? Eu já experimentei várias formas de Deus, de forma surpreendente, suprir necessidades
de formas espantosas. Mas Ele faz. E Ele é Deus e digno da nossa confiança. Então, a recompensa do samaritano, ele não queria aplauso, reconhecimento, mas ele tinha aprovação de Deus. Então, o contentamento verdadeiro não é fruto do que nós temos, do que temos para nós. O contentamento verdadeiro vem em semear e regar e ajudar os outros. Se a gente viver só para nós, minhas coisas, a minha vida, para eu, isso gera infelicidade, frustração, ansiedade. E eu não tenho dúvida alguma que um dos motivos, não, mas um dos muitos motivos, de porque temos tantas pessoas com ansiedade, depressão e todo tipo, é justamente isso. Não estão transbordando. Não estão querendo semear, regar, ajudar. Quer dizer que essa é a causa, e sempre que alguém tem isso, essa é sempre a causa. Eu não estou dizendo isso, mas é uma das muitas causas. Egoísmo não traz contentamento. Então temos que estar cientes disso. Então vamos servir com desprendimento, servir com generosidade. Nosso tempo, talento, nosso tesouro. E a nossa recompensa será devidamente dada por Deus, tanto aqui nessa vida como na próxima também. É o que Deus nos promete. Resumindo, essa questão de crescer para transbordar é o ápice, a ponta da lança dessa série de crescimento pessoal. Por que eu devo crescer? Por que eu devo ter um crescimento pessoal? Crescimento para quê? Para isso, para transbordar. Devemos crescer para sermos bênçãos. Devemos regar para sermos regados. E quando somos regados, agora podemos regar mais ainda. O Deus que com alma generosa engordará. Então agora eu posso transbordar. E quando eu transbordo, Deus repõe. E assim nós vamos crescendo e crescendo. Então todo o crescimento que nós devemos buscar, seja nas últimas 15 semanas, seja na fé, tratamento, comunicação, integridade, poder, enfim, temos vários temas. Mas tudo isso é para uma coisa, é que possamos transbordar. A nossa luz deve brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras que devem abundar em nós, para que vejam nossas obras e façam o quê? Glorifiquem nosso Pai que está no céu. Deus não é glorificado. Você edifica uma igreja de 500 metros quadrados, toda pintada de cheia de gente, com gente sempre buscando, ninguém passa e fala, glória a Deus. Não. Deus é glorificado quando as pessoas veem as nossas boas obras. E Deus nos dá tudo para que nós possamos abundar nas nossas boas obras. Boas obras sem egoísmo, boas obras sem interesse, boas obras simplesmente do amor que flui por nós, amor de Deus que flui por nós. E quando as pessoas veem isso, elas dizem, louvado, glorificado seja Deus. É que nós vemos aqui, vou só ler um versículo aqui que eu li aqui no começo, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Através das boas obras que Ele quer fazer abundar, transbordar em nossas vidas para aqueles ao nosso redor. Então, o cristão não foi resgatado do pecado para viver numa ilha. Não. Ele foi resgatado do pecado para fazer uma obra. Em última instância, trazer glória ao Pai. Sua vida glorifica a Deus. Glorifica, pastor. Sai de manhã e gritando, glória a Deus, vai da rua. Não. Você tem um transbordar de boas obras, de ajudar os outros? Ou você vive só para si? Os seus interesses, os seus problemas, suas preocupações. As outras pessoas têm problemas também, têm preocupações também. Que não ajudar eles.
Não, pastor, a preocupação é deles. O problema é deles. Isso tudo é deles. Não é meu. Eu entendo, tem coisas que não vai poder ajudar as pessoas. Mas alguma coisa podemos fazer. E devemos buscar fazer. Então, decida investir na vida dos outros. Aquele que vive para servir vai sempre ter uma coisa: satisfação eterna. Contentamento eterno. E compartilhar o que Deus deu, que Deus ensinou, que Deus mostrou. Devemos fazer isso. Eu vou terminar com Filipenses 2:5. A gente leu Filipenses 2, 3, 4, vou ler o 5 para encerrar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala sobre servir, a mudar em obras, aí depois diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, devemos ser como Cristo. Cristo veio que você não veio. Ele não veio sem paparicar. Ele não veio morando em palácios, andando em carruagens. Não, ele veio servir. Ele veio transbordar. E de fato transbordou. Transbordou o seu sangue na cruz. Por nós. Fez